lá no Evangelho de João. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração aqui. João no capítulo 11, no versículo 12. O desafio de ter tido um treinamento de pregadores na nossa igreja é que a régua vai subindo, né? Então a missão vai ficando ainda mais desafiadora. Isso é maravilhoso, porque a nossa igreja não se alimenta de qualquer coisa. João capítulo 11, versículo 17, diz assim, olha: ao chegar, Jesus soube que Lázaro já está... Eu posso fazer, pera só um minutinho, eu vou aproveitar esse teclado vazio. O pastor Joe pode fazer, o pastor Joe está aqui? Ele estava de folga hoje, mas depois eu te pago um adicional noturno, né? Um teclado caro desse, que a gente pagou tão caro, está pagando aqui em longas parcelas, não pode ficar assim. Coitado da Helenise, estou com 40 minutos aqui agora, foi ali se recuperar, tomar um Gatorade ali, mas enquanto ela se prepara, você cobre o turno dela. É porque daqui a pouco eu vou pedir para você cantar uma música. João capítulo 11, versículo 17, perdão a minha indelicadeza, né? Vamos lá para o versículo 17 de novo. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Você pode repetir comigo essa frase? Diga: se o Senhor estivesse aqui. Mais uma vez: se o Senhor estivesse aqui. O tema dessa noite eu já vou compartilhar com você, mas antes eu queria te situar nesse texto aqui. Eu acho interessante essa palavra, porque quando nós olhamos para o texto em que Lázaro morre, e talvez você pode ter ouvido essa palavra muitas vezes, mas tem alguns detalhes que nós quase não percebemos. O primeiro dele é que a história diz que um homem, ele se tornava homem nesse período, nesse período bíblico, a partir dos 13 anos de idade. Para os judeus não existia, para nós é assim: infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e fase adulta. Nessa fase só existiam dois ciclos da vida: infância e adulto. Com 13 anos fazia-se aquilo que se chamava bar mitzvah, que é a transição da infância para a fase adulta. Uma vez eu perguntei para um rabino judeu por que aos 13 anos um menino que para nós é um adolescente, por que com 13 anos ele virava homem? E a resposta dele foi: porque com 13 anos ele já consegue engravidar uma mulher. Então com 13 anos ele tem que aprender a trabalhar, a conquistar, se permitir conhecer o cenário do trabalho, para que quando ele tem uma esposa, ele já tem uma casa, já tem uma estrutura para isso. Essa era a cultura daquela época. Por que eu estou dizendo isso? Antes dos 13 anos, até os 12 anos, o homem ele ainda era um menino, então ele morava com a sua família. Mas com 13 anos ele tinha que sair de casa e trabalhar para ter a sua casa. O que isso faz sentido com essa história aqui? Porque Lázaro estava em casa, morando com quem? Com a sua família, com as suas irmãs. Nós acreditamos, quando a gente pensa na história de lá, a gente pensa que é um homem de 25, 30 anos, 40 anos. Lázaro, o que grande parte dos historiadores e os arqueólogos dizem, Lázaro tinha pelo menos no máximo 12 anos de idade. Isso muda todo o cenário na nossa cabeça, né? É até estranho pensar isso. Mas se você olhar para o texto, imaginando que Lázaro era para nós um adolescente de 12 a 13 anos, e começa a fazer sentido, porque havia uma dor tão grande naquele público, porque até então era apenas uma criança, até então era alguém que ainda não tinha saído para viver a fase adulta. Você percebe que agora fica claro por que esse texto tem tanta dor. Os vizinhos vão visitar a família, os amigos são convidados de longe para ir visitá-lo no seu sepultamento. Por que Jesus anuncia que Lázaro está doente, e Jesus é anunciado 4 dias antes? Por que é uma comoção? Você percebe se alguém fala assim: olha, o fulano está doente. Agora quando fala assim, tem uma criança internada, vamos entrar um propósito de oração. Percebe quanto que começa a fazer sentido no texto aqui agora?
Percebe como começa a trazer clareza para os nossos olhos? E aí acontece algo interessante, eu quero compartilhar isso com você. Então quando Jesus recebe a notícia, 4 dias antes, Jesus não chega. Aí Jesus vem e chega 4 dias depois que o homem já está morto. E aí quando Jesus chega, Marta diz essa frase que nós acabamos de repetir aqui: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Morgana, sobe aqui por favor. Eu preciso de uma professora de português aqui agora. Eu acho interessante essa palavra, estivesse aqui. Eu não sou formado em letras, não sou professor de português, mas me cerco de pessoas que são melhores do que eu em coisas que eu não seja. E eu acho interessante essa palavra estivesse. Dá um microfone, já está com o microfone já. Eu achei interessante, eu fiquei em casa essa madrugada pensando nisso. Morgana, eu queria que você dissesse para mim, a palavra estivesses, ou estivesse, é uma palavra que ela quer dizer passado, presente ou futuro? Na verdade, a língua portuguesa vai dizer que isso é um subjuntivo, é um talvez, né? Então, se você estivesse, tanto que ela sempre vai vir acompanhada. Indica passado com referência ao futuro. Então ela é um verbo que está indicando uma hipótese. Uma hipótese, tanto que faz parte do modo subjuntivo da língua portuguesa. Olha isso, o modo subjuntivo da língua portuguesa. Então peraí, o que Marta estava dizendo para Jesus? Se o Senhor estivesse, ela está dizendo para Jesus o quê? A possibilidade do meu irmão estar vivo era maior se o Senhor chegasse na hora. Mas por sua responsabilidade, o meu irmão está morto. Agora olha que interessante, Jesus ele depende do tempo para operar o que ele quer fazer. Mas por que a maioria de nós estamos como Marta, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aproveitar que você está aqui, me fala, e o que significa o se? Se estivesse. O se é uma palavra, é um verbo, uma conjunção que uma conjunção, possibilidade. Uma conjunção apontando uma possibilidade de algo que não aconteceu. Porque hipótese, possibilidade é uma chance que na minha cabeça faz sentido, mas que nunca aconteceu de verdade. Obrigado, Morgana, era isso que eu precisava saber. Agora presta atenção junto comigo, sabendo desse contexto aqui agora. Marta fala: se o Senhor estivesse. Sabe, vamos entender a dor que leva agora Marta a revelar isso. É a mesma coisa de alguém ligar para você e falar assim: olha, passa aqui em casa, o meu filho passou mal. Passa aqui em casa, meu filho passou mal, e eu vou levar ele para o médico. Aí você chega lá 40 minutos depois, aí o menino morre. Já viu isso quando alguém liga para a ambulância? Olha, eu precisava do SAMU aqui agora, liga para o SAMU. Aí o SAMU chega com 30 minutos, quando chega lá, o que acontece? Morreu. Aí que alguém fala: se chegasse no horário, se chegasse na hora, se viesse a tempo. Qual que é o cenário, qual que é o problema aqui? Que isso joga para Jesus a responsabilidade da morte de Lázaro. Mas eu quero dizer algo para o teu coração aqui hoje. Qual que é o grau de seriedade desse cenário aqui? Que a maioria de nós enxergamos a nossa vida baseada em possibilidades, que a Morgana acabou de falar aqui. Se o Senhor pudesse fazer, se o Senhor me permitisse viver isso, se o Senhor me desse a chance de trabalhar aqui, se isso não tivesse acontecido na minha vida, se eu não tivesse batido um carro, se eu não tivesse me machucado, se eu não tivesse quebrado uma perna, se, meu Deus, custava se eu tivesse nascido na família Bravanel, custava ter um margem no meu sobrenome. Aí o meu sobrenome é Silva. Se o Senhor tivesse me colocado no berço de ouro, mas não, custava ter me feito primo, só primo do Cristiano Ronaldo, estava bom demais, de 3º grau ainda. Já muda o cenário, a nossa cabeça fica: se o meu sócio não tivesse ido embora, se eu não tivesse quebrado, se a economia estivesse melhor, se eu tivesse mais dinheiro, se pudesse ter sido dessa forma. A nossa vida é baseada em possibilidades. O problema de viver uma vida baseada em possibilidades é que nós nunca conseguimos entender o que está acontecendo hoje, porque a nossa vida está sempre no ontem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui hoje.
Até aquilo que parece que deu errado na tua vida faz parte do plano que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Tem coisas que nós temos que passar por elas para o testemunho ser maior. Tem coisas que nós temos que passar por elas para que Deus possa operar aquilo que Ele deseja operar na nossa vida. Por isso que o tema dessa noite é: tinha que dar errado. Fala para quem está ao teu lado, fala: tinha que acontecer mesmo. Tinha que passar por isso. Tinha que ser dessa forma. Eu tinha que ter. Muitas das vezes eu olho para a minha vida e eu pergunto aqui hoje: quantas pessoas carregam o mesmo sentimento que eu carrego, dizendo assim: olha, meu Deus, eu gostaria de não ter passado por isso, eu gostaria de não ter feito isso, eu gostaria de não ter tomado essa decisão, eu gostaria de não ter feito eu gostaria de não ter assinado aquele contrato, eu gostaria de não ter feito aquele pacto, eu gostaria de não ter feito aquela, enfim. E aí na cabeça das pessoas vai sempre gerando essa dor daquilo que eu acreditava que poderia ser diferente. Ou o fardo de alguém que caminha por essas linhas. A Morgana disse aqui: é uma condição, uma possibilidade. Mas não era só Marta que estava assim. Olha que coisa interessante. Olha junto comigo para o versículo 32. Marta acabou de chegar. Agora o versículo 32, Maria chega. As irmãs. 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Peraí, a mesma frase? Elas não estavam no mesmo lugar. Primeiro Marta encontra Jesus no caminho lá. Jesus anda alguns metros, chega aonde Maria estava e ela diz a mesma frase. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Faz sentido duas pessoas em lugares diferentes falarem do mesmo testemunho? Quando o investigador ele está pegando depoimentos de pessoas, existe uma técnica para saber se a pessoa combinou o testemunho ou não. Qual que é? Se o testemunho de duas pessoas forem exatamente igual, significa que elas combinaram antes. A pessoa chegou lá e vai dar um depoimento, é exatamente do mesmo jeito. 9 horas da manhã aconteceu isso, 9h05 aconteceu isso, 9h10 foi desse jeito, 9h20 foi desse jeito, 10 horas foi assim, 10h20. Peraí, mas mesmo se a pessoa conta, vem outra pessoa, conta a mesma coisa, da mesma forma, da mesma maneira. O que eu estou querendo dizer para o teu coração? Que tanto Marta quanto Maria, elas não estavam apenas expressando a indignação dela com Jesus naquela hora. Elas já estavam há 4 dias falando: se Jesus chegasse na hora. Na casa delas esse já era o argumento. Quantas pessoas vivem circunstâncias na sua vida que elas refletem para Cristo aquilo que elas já estão reclamando e sofrendo há muito tempo. Eram 4 dias de passado, eram 4 dias de cenário. Uma pessoa que está presa no passado, ela leva todo mundo para a mesma dor e para o mesmo lugar. É tão real isso. Olha só que eu quero que você compreenda junto comigo aqui. A gente só está no enredo aqui ainda. Versículo 36. Chegou Marta, chegou Maria. No versículo 36 chegam os terceiros personagens. Terceiro personagem, versículo 36 diz: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Amava é passado, presente ou futuro? Passado. Ele o amava por quê? Porque para eles lá já não faz mais sentido, já é passado. Versículo 37. Alguns porém disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Mais um cenário, quarto personagem dizendo: olha, o passado está sinalizando mais uma vez. Ele que abriu os olhos do cego, fez coisa para tanta gente, não podia ter impedido que esse homem morresse, não podia ter feito alguma coisa. Eu não sei se você é pecador como eu, mas muitas vezes eu já falei assim: meu Deus, tanta gente ruim no mundo, parece que as coisas vão dar errado logo para mim. Meu Deus do céu, eu fazendo tudo certo. Meu Deus do céu, cada provação que chega na minha vida. Essa semana minha sogra me ligou e falou assim: ô meu genro, eu estou indo passar 30 dias na sua casa. A minha oração está sendo: eu creio que em 30 dias Jesus volta. Clamou, já fiz de tudo, já arrumei um cachorro para casa, já estou enchi a agenda da igreja. 30 dias dessa agenda que não vai parar essa igreja aqui.
Vocês vão me ver morando nessa igreja aqui 24 horas nos próximos 30. Mês de agosto até setembro minha cabana vai estar hospedada aqui. Na minha cabeça assim, meu Deus, na minha vida podia tanta gente ruim para acontecer isso. Qual que é o cenário? A gente olha para as pessoas ao nosso redor. Você vê uma pessoa que morreu, meu Deus do céu, tão bom. Tanto bandido do mundo vai ser logo com o Beltrano, com o Ciclano. Meu Deus, tanta gente ruim no mundo, mas é logo na minha vez de casar que eu vou casar com um narcisista. Olha, com todo mundo, gente que é mal, está dando certo. Para mim que sou bom, está dando errado. As pessoas estão sempre analisando a vida delas baseado na expectativa que elas geraram daquilo que elas merecem. Mas eu vou fazer uma observação interessante aqui. Eu já vi coisas boas acontecerem com pessoas ruins, e já vi coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Porque o resultado da nossa vida entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim não é resultado se nós somos bons ou ruins em alguma coisa. A nossa vida, ela tem situações que elas acontecerão, independente de você fazer tudo certo ou fazer tudo errado. Tem situações da nossa vida que elas podem acontecer. Tem circunstâncias da nossa vida que elas vão além daquilo que você seja capaz de proteger ou não. Tem coisas que você não planeja, mas acontece. Tem coisas que você não gostaria, mas acontece porque Deus permite. Não é porque Deus seja um Deus irresponsável, um pai irresponsável. Tem coisa que Deus deixou acontecer na sua vida por uma razão. Porque antes de Deus mudar o cenário da tua vida, Deus muda a maneira como você enxerga Deus. E a maneira que muda a nossa visão sobre Deus, como é que muda? Com as experiências que nós temos que enfrentar, com os cenários que a gente tem que passar. Uma pessoa que passa um cenário difícil na sua vida, ela aprende a crer diferente. Uma pessoa que ela passa uma provação na sua vida, ela aprende a orar diferente. Uma pessoa que passou um cenário difícil, passou uma situação que perdeu tudo, passou uma falência, passou uma crise financeira, passou um cenário onde viu um relacionamento acabar, passou um momento onde foi julgado, perseguido, apontado. Essa pessoa começa a enxergar Deus diferente, porque ela aprende que as situações da vida, tem situações que elas são inevitáveis, mas a boa notícia para mim e para a sua vida qual é? Em todas as situações, Jesus foi quem falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar contigo, Ele vai estar na tua casa, Ele vai estar na tua empresa, Ele vai estar nos seus negócios, Ele vai estar nas tuas emoções, Ele vai estar na tua família, vai estar no dia bom, Ele está lá, mas no dia mau Ele também vai estar lá. No dia que está dando certo, Jesus está lá, mas no dia que as portas se fecham, Ele também está lá para dizer: ainda que esteja morto, vai viver. Ainda que a porta fechou, vai abrir. Ainda que deu errado, vai dar certo. Ainda que pareça impossível, você serve ao Deus do impossível. Será que tem alguém para crer nessa palavra? Será que tem alguém para glorificar e aplaudir a Jesus nessa noite? Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Tinha que dar errado para poder dar certo. Talvez você diga assim: Deus, eu preferia não ter passado. Mas se você não passa, você não seria quem você é hoje. Se você não passa, você não passaria de uma criança imatura. Mas como você passou, você está se tornando um cristão maduro. Você tinha que passar, você tinha que enfrentar isso. Mas Deus, eu não queria. Mas Deus, não era o que eu planejei, não era o que eu idealizei. Quer ver um casamento forte? É um casamento que já passou por crise. Uma família forte é uma família que já passou por crise. Eu vou falar uma coisa até mais profunda aqui. Todo casamento em algum momento já esteve prestes a ruir. Todo casamento em algum momento já passou uma fase para assim: meu Deus, o negócio não está dando certo. E vou te falar, geralmente é no começo. Que silêncio maligno foi esse aqui agora, meu pai? Meus primeiros 2 anos de casamento com a Amanda foi uma luta completamente diferente. Eu vindo da periferia de São Paulo, ela vindo da classe média, ela andando de carro zero e eu andando no busão pagando R$ 2,99 na passagem. Tem gente que nem sabe o que é um vale transporte, um vale refeição. Nunca sentou no ônibus. Esses dias minha filha falou assim: eu tenho uma vontade de andar de ônibus. Eu falei: você não sabe o mal que você está falando. Você não sabe o que você está dizendo.
Peguei ônibus já em São Paulo, já horário de pico 18 horas. Só faltava o motorista vir de pé. O resto estava todo mundo lá se apertando na lata de sardinha lá, com cheiro de sovaco para lá, pessoa cheirando para cá, a gente empurrando dali. Você com a bolsa para lá, não sabe se você é assaltado, se você vai ser roubado, se você, o que vai ser dali. Você não sai de um ônibus daquele ali, você é expulso, a porta abre, você é expelido para fora. Você passa a crise, você aprende a crer mais. Você aprende a valorizar os milagres. Jesus estava ensinando para Marta e Maria que a maior ferramenta para alguém que deseja viver coisas extraordinárias é saber que Jesus não vai fazer tudo na hora que eu quero, mas Ele ainda assim vai fazer na hora perfeita. Não é na hora que eu estou querendo, mas Ele sabe o momento certo de fazer. Não é na hora que eu estava pensando que ia acontecer. Ele sabe exatamente a hora de mudar o cenário da tua história. Ele sabe exatamente a hora que o jogo vai virar. Ele sabe exatamente a hora que Ele vai te direcionar para a melhor estação da tua vida. Meu Deus, eu quero profetizar na vida de alguém aqui nessa noite. Se prepara, porque Jesus já viu a tua dor. Se prepara, porque Jesus já viu a tua crise. Se prepara, porque Jesus já viu o teu cenário. Ele está olhando o teu cenário e Ele diz para alguém aqui nessa noite: a história ainda não acabou. Porque se para você deu errado, para Jesus é só parte do enredo da história que Ele já escreveu para mim e para a tua vida. Você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado. Fala: a tua história só está sendo escrita. Você só está na fase difícil, mas vai vir a fase boa ainda. Você só está na fase difícil, mas vai vir a fase boa ainda. Essa ainda não é a melhor fase da tua vida, porque o Senhor diz, 1 Coríntios 2:9, o que Ele tem preparado que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem ainda. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. 2 Timóteo 2:12, sabe o que diz lá? Fala assim: com Cristo nós sofremos, com Ele também nós reinaremos. Então o teu cenário agora qual é? Você está olhando o cenário, está dizendo: Deus, está dando tudo errado. Jesus está dizendo: não está não. Está no cronograma, está no projeto, está no desenho, está no escopo do projeto, está dentro da metodologia dele. Sabe o que é maravilhoso? Olhar para aquilo que Cristo faz. Que Jesus, Ele é didático na forma de ensinar, e Ele nos mostra que até o cenário mais terrível da nossa vida pode nos tornar alguém melhor. Até o cenário mais difícil. Aí Jesus faz uma pergunta maravilhosa. Todo mundo está no passado. Vejam como Ele o amava. Se Ele estivesse aqui, não poderia ter, aquele que abriu os olhos do cego, não poderia ter livrado esse homem de morrer. Aí Jesus responde com o mesmo olhar do passado, mesmo sabendo que Jesus não caminha na linha. Jesus não está olhando o cronograma, o horário, o itinerário do tempo para saber como que Ele vai fazer, mas Ele dá uma resposta no lugar onde eles estão na dor. Versículo 34, Jesus diz: onde o colocaram. A pergunta de Cristo é: aonde você escondeu a dor? Aonde você colocou a tua frustração? Aonde você colocou a tua tristeza? Aonde você colocou aquilo que parecia ter dado errado? Porque às vezes quando algo dá errado, sabe o que a gente faz? O costume do ser humano qual é? Ele fala assim: olha, eu não vou tentar mais. Por quê? Porque da última vez que eu tentei deu tudo errado. Eu não vou insistir mais com isso aí, porque enquanto eu estou insistindo com isso, eu só estou me decepcionando. Enquanto eu estou insistindo com isso aqui, eu só estou vendo as coisas dar errado. Eu vou botar nessa gaveta aqui, porque na gaveta aqui eu não tiro mais esse projeto. Eu vou colocar aqui porque olha, eu não vou empreender mais, porque da última vez que eu tentei foi um fracasso. Eu não vou tentar mais uma universidade, porque da última vez que eu tentei foi um fracasso. Eu não vou tentar pensar num casamento mais, porque da última vez que eu pensei foi um fracasso. Eu não vou pensar mais no meu chamado, porque quando eu pensei foi um fracasso. Jesus está falando para alguém aqui hoje: aonde, que compartimento você escondeu? Mostra para mim onde é o lugar da tua dor. Mostra para mim aonde está o cenário da tristeza. Mostra para mim aonde foi que deu errado na tua vida. Se é no passado, me mostra aonde o colocaram. Jesus poderia ter respondido numa conjunção do presente, dizendo assim: aonde ele está? Mas aonde o colocaram? Porque aonde ele está, aonde Lázaro estava? No controle de Cristo. Mas não estava morto, mas ainda estava no controle dele. Mas não tinha dado errado, mas ainda estava no controle dele. Porque não foi Jesus que sepultou Lázaro. Quem sepultou foi os homens. O plano de Jesus ainda era a ressurreição, mas o projeto dos homens qual que era? O sepultamento daquilo que já tinha dado errado. Tem coisa que você sepultou sem a ordem de Cristo.
Tem coisas que a gente sepulta da nossa vida sem ter entendido qual que era o projeto de Cristo. A gente faz um sepultamento achando que acabou. Jesus está falando: me leva nesse lugar aí do sepultamento. O ser humano, ele é assim, quando dá errado ele fala assim: não, a gente não fala nem esse assunto aqui em casa. A gente não toca nesse assunto porque esse assunto aqui é traumático. Esse assunto aqui dá gatilho. Não toca nesse assunto não, porque esse assunto me dá crise de ansiedade. Não fala nesse assunto não, porque esse assunto aí me faz muito mal. É nesse lugar que Jesus está tocando hoje. Fala assim: eu vou nesse lugar e vou resolver. Porque para Cristo é melhor você ter um dia de dor para ter um dia de liberdade, do que ter um dia de liberdade para ter uma vida inteira de dor. É melhor você ter um dia que Ele toca na ferida, mas você sai desse dia livre, mas você sai desse dia curado. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai resolver. Imagina o constrangimento que estava ali Marta e Maria como irmãs dele. Jesus está mandando: vamos lá no lugar da dor. Chegaram lá no lugar do sepultamento. A multidão dos curiosos, está todo mundo lá olhando. Eu acho maravilhosa a Bíblia. Versículo 38, olha aqui junto comigo aqui. Quem escreveu o livro de João? Quem escreveu o livro de João? João. Versículo 38 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Olha só, esse versículo aqui é maravilhoso. João está lá com os papéis nas mãos, escrevendo, olhando. Ele é discípulo de Jesus, ele está anotando tudo. Tudo que ele está vendo é o evangelho de João. João escreveu isso aqui, ele estava escrevendo. Jesus fala assim: vamos no lugar da dor. Aí João está indo, feliz da vida, tudo em paz, tudo certo. O problema é que João olha e fala assim: peraí, Jesus. Aí ele faz uma observação. Ninguém perguntou isso no texto. Não tem situação nenhuma que alguém faz essa indagação. Mas João percebe e fala assim: olha, Jesus estava comovido, foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra na entrada. Eu imagino João interrompendo Jesus: o senhor está querendo vir visitar? Mas o sepultamento não tem como visitar não. Por quê? Porque é uma gruta e está com a pedra. Sabe o que ele está querendo dizer? É a mesma coisa que alguém fala assim: olha, meu carro acabou a bateria, vou levar alguém lá para poder recarregar a bateria. Aí alguém chega lá para recarregar a bateria e olha e fala assim: puxa, mas está sem as 4 rodas, está pior. Era bateria, mas agora não tem nem roda. Roubaram as 4 rodas, como é que sai daqui? Era ruim, ficou pior. João faz questão de registrar isso, dizer assim: olha, o cenário era ainda pior, porque não só estava morto, como estava sepultado. Não só estava sepultado, como tinha uma pedra para atrapalhar. Aí qual que é a ordem de Jesus? Versículo 39. Qual que é a ordem de Jesus? Tirem a pedra. Mas espera aí. Não era mais fácil Jesus chamar os querubins, os serafins, uma milícia de anjos, descer dos céus naquele momento, pegarem a pedra e saírem levitando com a pedra? Imagina que cena triunfante, trombetas tocando de um lado e de outro, e a pedra flutuando e saindo do lugar. Não ficaria mais interessante se Jesus pudesse fazer como ele fez a transformação de água em vinho, e olhar para a pedra e falar para a pedra assim: se torna tudo em areia, e a pedra desaba e escorre para baixo? Não ficaria mais bonito se Jesus fizesse como Moisés, pegar um cajado e tocar na pedra, a pedra fender e abrir no meio? Jesus não faz. Jesus olha para os discípulos e fala assim: tirem a pedra. Por que Jesus dá essa ordem para eles? Porque a responsabilidade de Cristo, o poder dele é de ressuscitar, mas ele não vai mover uma palha daquilo que é a tua responsabilidade de fazer. Tem coisas que Cristo faz, mas aquilo que está ao teu alcance de ser humano, ele não vai fazer.
Tirar a pedra é a minha responsabilidade, ressuscitar é a responsabilidade dele. O que está na tua alçada você vai fazer de uma forma prática. O que isso quer dizer na nossa vida? Tem coisas que vão ser necessárias, tem coisas que exigirão esforço. Remover uma pedra, remover uma porta de pedra não foi das atividades mais fáceis. Imagina os discípulos lá, 12 discípulos lá, para carregar uma pedra numa porta. Imagina o tamanho daquela pedra. Os discípulos lá, vai lá no 3, a gente puxa, aí levanta a pedra, não moveu, mas alguém vem, pede mais uma pessoa, alguém vem e levanta, a pedra não sai do lugar, chama mais 3, 4 homens, vem mais 3, vamos empurrar a pedra não sai do lugar, não, peraí, chama mais 20 homens, pelo amor de Deus, foi movimentando os homens ali, era uma pedra, meu irmão, era uma pedra, era uma porta de pedra. Vou instalar aqui o mármore do banheiro aqui da igreja, aqui, um mármorezinho desse tamanho aqui, a coluna até estralou, era uma porta de pedra. Eu fico imaginando que não foi 12, na minha cabeça eu fico pensando, não foi menos de 20 homens para carregar aquela pedra. Imagina o constrangimento, e alguém falando, Jesus, é 4 dias, Jesus, isso aqui depois nós vamos ter que fechar de novo. Ele sabe o que ele estava pensando? Você sabe o que estava na cabeça dos discípulos ali, na cabeça das pessoas ali? É aquele momento do sepultamento que o caixão está descendo, aí alguém fala, aí o coveiro faz assim, ó, abre só a fenda do rosto, só para ver o rosto, para a família despedir. Eles acharam que Jesus queria olhar o rosto, eles acharam que Jesus queria se despedir, porque a viagem era longa. Olha, eu quero ver o rostinho de Lázaro, porque eu quero ter uma última memória dele. Imagina as indagações ali, Jesus, espera aí, Jesus, o Senhor está mandando tirar, depois nós vamos ter que fechar, o trabalho está grande, Jesus. É tão real isso que eu estou dizendo, porque quando Jesus morre, por exemplo, tem que vir um anjo para fender a pedra que estava lá no túmulo de Jesus. Não era uma atividade fácil de ser feita. Olha a historicidade, quanto que isso mostra para nós, o tamanho da dificuldade. Aí as conseguem, aí removem a pedra, vão empurrando a pedra para lá. Quando abriu a pedra, aí o pessoal pensou assim, Jesus vai entrar lá no túmulo, vai dar aquele beijo na testa de Lázaro para despedir do amado amigo, e vai sair consternado e triste. Aí abriu a pedra, aí os discípulos olhando para o outro, falaram assim, Jesus, pode entrar lá, vai lá, despede dele, vai lá, dá um tchau para ele, vai lá, Jesus, se despede. A gente esperou tanto tempo aqui, 4 dias, o cheiro está ruim, 4 dias está em decomposição, não vai ser agradável, mas se quiser ir lá, vai. Aí o que Jesus faz? Versículo 40, Jesus lhe disse, não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus? Fala para quem está do lado com a voz de Jesus aí, fala assim, não te falei que se crer você vai ver a glória de Deus? A pergunta de Jesus é, por que você está duvidando, se uma coisa que eu já falei que é só você crer? 41, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Peraí, isso muda até a nossa forma de orar. A oração do crente maduro, ele dobra o joelho, o crente maduro, olha o crente maduro orando, o crente criança, Jesus, faz esse milagre na minha vida, papai. Os meus inimigos estão se levantando contra a minha vida, pai, o negócio está feio demais. Mandaram embora do serviço, Jesus, vem com os meus inimigos, o negócio está feio, pai. Eu estou me sentindo derrotado, o negócio está mal. Jesus, o marido foi embora, a esposa foi embora. Jesus, meu parente fez isso. Meu Jesus, eu estou doente, me ajuda, meu pai, eu sou um fracasso. Crente maturo, a oração de Jesus muda tudo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço porque o Senhor já ouviu a oração há muito tempo. Eu te agradeço porque o meu clamor chegou no céu. Eu te agradeço porque esse cenário já mudou. Eu te agradeço porque eu já estou vendo um testemunho na minha família. Eu te agradeço porque eu não estou desamparado. Eu te agradeço porque eu já estou crendo no milagre. Eu te agradeço porque o Senhor está trabalhando. Olha o versículo 42, Jesus reforça no 42, eu sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, bradou. Jesus não falou assim, Lázaro, vem para fora, Lázaro, sai daí.
Lázaro, vem cá. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Ele registrou coisas que ele viu e percebeu. O que ele diz? Jesus bradou em alta voz. Então peraí, Jesus não bradou para pedir a Deus. Para pedir a Deus ele agradece, mas para o problema ele brada. Para Deus Jesus agradece, para o problema Jesus dá uma ordem. Para o céu Jesus agradece, para o problema Jesus dá uma ordem. Para os céus ele agradece, para o problema ele dá uma determinação. Para os céus ele agradece, para o problema ele mostra onde está a autoridade. Para os céus ele está louvando e agradecendo. Para a terra ele está liberando uma palavra de ordem. Ele está dizendo: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Deus está falando com alguém aqui nessa noite aqui. Está na hora de você mudar a tua oração, começar a parar de chorar para a dor. Está na hora de você dar uma ordem para essa dor. Sai para fora, sai do meu caminho o problema, abre as portas, muda o cenário, muda a situação. Eu estou dando uma ordem para a enfermidade, vai bater em retirada, vai cair por terra. Eu estou dando uma ordem para a crise, vai acabar hoje. Eu estou dando uma ordem para o levante de Satanás, vai acabar hoje. Jesus bradou para dizer: está na hora de você começar a bradar, está na hora de você começar a bradar, está na hora de você começar a bradar, está na hora de você soltar o som da tua voz e começar a mudar o medo de lado. Você pode segurar na mão de alguém. Está na hora de você bradar. Você está batista demais, está na hora de ser pentecostal. Faz umas amizades assembleianas, está na hora de ter um amigo assembleiano. A pessoa vê na placa da nossa igreja batista da Lagoinha: eu vou ser um batista, vou ficar aqui quietinho aqui. Levanta essa voz, mostra para o problema onde está o nível de autoridade. Mostra onde está o nível de autoridade. Sabe quando você muda o cenário do medo, qual é? Enquanto você está no cenário do medo, qual é? A tua oração inversa. A tua oração é bradando para Deus: Deus, tem misericórdia. E para o problema está sendo um gatinho. Não, para Deus você só desfruta, para o problema você tem que ser o leão. É igual quando tem problema que não se resolve. Ah, meu Deus, isso aqui, tem gente que vai dizer que é até heresia isso aqui. Tem problema que não é falta de oração, é falta de posicionamento em autoridade. Tem gente que está orando muito, mas está se posicionando pouco, aí não tem resultado. Está orando muito, mas está se posicionando pouco. Está faltando bradar em alta voz. E sabe o que acontece? É uma ordem de Cristo naquele momento. Sabe o que acontece naquele momento ali? Quando a ordem é liberada, 4 dias a carne já está em decomposição. Se bobear, já está em putrefação já. A terra já está consumindo, os vermes já estão consumindo. 4 dias a carne do ser humano é uma das carnes mais rápidas em decomposição. 4 dias o cenário já estava pior. A palavra de Jesus, a ordem foi tão clara que a terra teve que restituir o que consumiu de Lázaro. Eu vou dizer para alguém aqui hoje: a terra vai ter que restituir o que consumiu da tua casa. A terra vai ter que restituir o que foi consumido da tua família. A ordem do céu libera, brada com a ordem dos céus. A terra vai restituir, vai ter que voltar para o lugar. Imagina a pele de Lázaro voltando para o lugar, os dedos de Lázaro voltando para o lugar, os olhos voltando para o lugar, o cabelo sendo ajustado de novo, a barba sendo alinhada, a terra tendo que restituir. Do jeito que ele entrou, ele tinha que sair. Do jeito que ele entrou, ele ia ter que sair. Da forma que ele entrou, ele ia ter que sair. A ordem de Cristo é: Lázaro, sai para fora, volta à vida, volta a viver. E sabe, olha que coisa maravilhosa, versículo 44: aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Outro detalhe extraordinário aqui, nós vamos orar. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Aquele que havia morrido. Espera aí, agora João mudou o cenário. Aí João mudou até a linguagem. Aquele que havia morrido. Morgana, o que significa havia? Passado, já aconteceu. Ele havia morrido. Peraí, então João já estava dizendo, ele estava morto, mas agora ele não está mais.
Havia morrido, morreu, mas não está morto mais. Havia morrido, aconteceu, mas não aconteceu mais. Esse havia é maravilhoso na língua portuguesa. Alguém vai olhar para você, mas peraí, esse é aquele que havia falido, mas agora está diferente. Havia parado, mas agora está caminhando. Havia estado morto, mas agora está ressuscitado. Tinha falido, mas agora está prosperando. Tinha abandonado o chamado, mas agora está se levantando. Ele estava mudando o cenário mudou, a situação mudou. E a segunda ordem de Cristo, aí Jesus diz ainda: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Jesus está falando para alguém aqui hoje: as faixas vão ser arrancadas. Que faixa? A faixa da paralisia, a faixa da angústia, a faixa da tristeza, a faixa do luto, a faixa do sepultamento, a faixa da solidão está sendo arrancada hoje da tua vida. É como se fosse caído do chão. E Jesus falando: quem colocou as faixas vai ter que tirar. Quem colocou as faixas vai ter que arrancar. Quem colocou as faixas, sabe qual que é o melhor exemplo disso? É o que eu vi esses dias atrás. Um casal tinha passado um momento aí meio instável da vida, aí perderam a cabeça e foram: quer saber, então nós vamos divorciar. Aí divorciou, arrumou o advogado, divorciou, rapidinho separou. Agora está mais rápido, né? Rapidinho separou. Aí passou alguns meses, o casal falou assim: meu Deus, que besteira que a gente fez. A gente foi precipitado, tomou uma decisão que não era para ter tomado. Aí perguntaram para mim: pastor, o que a gente faz agora? Porque agora a gente está como divorciado agora. E eu falei: agora é hora de tirar as faixas. O que é as faixas? Vocês colocaram as faixas, vocês colocaram as pedras. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos voltar no lugar do problema e vamos resolver. Vamos voltar no cartório de novo, hoje ainda. Eu falei: não pode ser amanhã. Eu falei: não, nós vamos hoje lá, porque vai que vocês se arrependem. Vamos agora, vamos no lugar da dor agora. Me leva no lugar da dor. Chegamos lá no cartório. Você pode ser a testemunha? Posso, estou aqui, coloca o meu nome aí como testemunha. Tira a pedra, tira as faixas. O que você colocou para parar a tua vida, Jesus está falando: é hora de você arrancar essas faixas. É hora de você se colocar de pé. É hora de você sair do sepulcro. É hora de você voltar a crer. É hora de você voltar a sonhar o que Deus tem. Meu Deus, isso aqui é muito forte. É hora de você começar a acessar aquilo que tinha sido travado no passado. Sabe que nós vamos começar a ver nessa casa aqui, a partir desse tempo, nós vamos começar a ver muito ex-chamado aqui voltando a viver um chamado. Muito ex-profeta voltando a profetizar. Muito ex-pastor voltando a pastorear. Muito ex-pregador voltando a pregar. Muitas pessoas que tinham sonhos voltando a sonhar de novo. Vão ter pessoas que eram ex-empresários. Parei de projetar o futuro. Vou voltar no lugar e vou voltar a crer o que Deus tem para a minha vida. Você vai ver coisas que nunca viu na sua vida antes. Meu Deus, aquele projeto que tinha parado, aquele sonho que tinha morrido, aquele cenário que tinha travado, está na hora de sair da tumba. Está na hora de voltar a viver. Está na hora de acessar o que Deus tem para a minha vida. Passei pelo lugar da dor, mas eu não fiquei lá. Sábio é o cristão que passa pela crise, mas não mora nela, passa por ela. Sábio é o cristão que passa pelo momento da dor, mas decide não fazer dele a sua morada. O sepultamento era uma passagem de Lázaro, mas não era o destino dele. Você pode colocar a mão no ombro de alguém e falar assim: esse cenário era a sua passagem, mas não era o seu destino. Geralmente para todo mundo pensa assim: o destino de todo homem qual que é? O cemitério. Para Jesus não é. O destino para muita gente qual que é? O sepulcro. Para Jesus não é. Para muita gente o destino qual é? Quando a porta se fecha, o sonho acaba. Já não tem mais para onde ir, já não tem mais o que fazer, já não tem mais como resolver. Aí Jesus fala: para de colocar um ponto final na história que eu ainda estou escrevendo. Para de colocar um ponto final, para de interromper a história que eu estou escrevendo. Sabe que eu tenho orado para o Senhor: meu Pai, eu não seguro a caneta da história da minha vida nunca mais, está na tua mão. Continua escrevendo o cenário da minha vida, continua escrevendo a história da minha casa, continua escrevendo a história da minha família, continua escrevendo a história do meu chamado, continua dirigindo a minha vida. Eu cansei de estar segurando a caneta e estar interrompendo Jesus quando Ele está escrevendo a minha vida. Deixa Ele concluir o testemunho da tua vida. Eu quero profetizar na vida de alguém: ainda esse ano, até dia 31 de dezembro, se prepara. Tem muita coisa que estava travado, tem muita coisa que estava sepultada na sua vida, mas nesse domingo está sendo liberado. Nesse domingo está saindo da tumba, nesse domingo está saindo do sepultamento.
Nesse domingo está voltando a viver. Nesse domingo está voltando a sonhar. Se prepara, coloca na tua agenda esse domingo para falar: Deus falou que naquele dia ia começar. Você vai chegar dia 31 de dezembro, vai olhar para trás e vai dizer: eu não sabia que em 4 meses muita coisa podia acontecer. Lázaro era 4 dias. 4 dias Jesus opera um milagre. Nós temos 4 meses para o ano acabar. Se prepara que vão ser 4 meses da terra restituir o que roubou da tua casa. Se coloca de pé, começa a aplaudir e glorificar Jesus se você crê. Começa a aplaudir a Jesus se você crê. Eu não vou nem esperar o louvor cantar para fazer isso aqui. Jesus falou para mim essa madrugada enquanto eu estava escrevendo esse sermão: tem pessoas aqui que foram roubadas pela terra. Tem pessoas aqui que foram sepultadas contra a própria vontade. O sonho teve que morrer, o plano teve que parar. Por quê? Porque as circunstâncias disseram que não dava mais. Mas Jesus está falando hoje sobre a tua vida. É tempo de sair. É tempo de sair da tumba. É tempo de sair do cativeiro. É tempo de sair do lugar da dor. É tempo de sair do lugar da angústia. Meu Deus, eu não ia falar isso não, mas eu vou ter que falar. Eu vivi uma coisa hoje tão engraçada na minha vida. E aquilo ficou tão na minha cara. Eu vejo Deus falando em tudo. Não é verdade, cara? Hoje eu estou saindo do culto. Saindo do culto da manhã. Quando eu vou entrar no meu carro, alguém falou: pastor, não entra não. Um gato entrou no motor do teu carro. Gatinho endemoniado entrou dentro do motor do meu carro. E eu fiquei angustiado, falei: meu Deus, se eu dou partida, o gatinho vai virar um pastel. Se eu andar e esse gato sair de dentro e a roda passar por cima, aí vai estar no burburinho MT lá: pastor assassina felino. Falei: o que eu faço? Não vou nem pra lá nem pra cá. Aí tentou desmontar, não saiu. Tentou mexer, não saiu. Fomos almoçar. Falei: o gatinho vai ficar aí dentro aí. Fomos almoçar. Falei: na esperança do gato sair. A pastora Rê jogou no chat, falou assim: como tirar um gato do motor do carro? O chat falou: ele sai sozinho. Mas já era para 3 horas e o gato não saía de dentro, miando. E eu mal, angustiado. Eu estava com a consciência pesada. Aí a Manu do carro falou assim: pai, eu vou orar para o gato sair. Aí orou, e o gatinho foi para a roda de trás. Passou por algum lugar que eu não sei como passou e foi para a roda de trás. Quando eu vi o rabo dele passando, eu puxei ele de lá de dentro assim, ó. Quando eu puxei ele lá de dentro, lá o gatinho veio, me mordeu, me unhou. Aí eu pulou para dentro de novo. A gente ficou numa briga ali entre eu e um gato ali na calçada. Agradeci a Deus por não ter um celular para filmar aquela cena. O gato pulou e depois correu e sumiu, desapareceu. Mas eu fiquei pensando: tem gente que está igual aquele gato. A porta já abriu, ele tem que sair, mas ele ainda está voltando para o lugar da dor. Aí tem que vir alguém para colocar a mão e falar: você vai sair daí. Você vai sair. Eu não sei se alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje. Talvez tem pessoas que se hospedaram no lugar da dor. E Jesus está falando: eu vou te tirar daí hoje. Você vai sair desse lugar hoje. Você vai sair do luto hoje. Você vai sair da angústia hoje. Você vai sair do sofrimento hoje. Você vai sair desse lugar hoje. Nunca mais você volta para o sepulcro. Sabe o que eu fico pensando aqui? Eu acho que Jesus, quando Lázaro sai, Jesus fala assim: ó, coloca a pedra de novo, porque para esse lugar ele não volta mais. Fecha esse lugar de novo, porque para esse lugar ele não volta. Esse sepulcro serve para outro, para Lázaro não. Meu Deus do céu, profetiza para alguém, fala: você não volta mais. Você não volta mais para o lugar da dor. Você não volta mais para o lugar da dor. Se tem alguém aqui hoje que está entendendo que está na hora de sair desse lugar e acessar o que Deus tem para a sua vida, eu não sei o que você vai deixar para trás. Eu não sei o que está no sepulcro. Eu não sei o que está no lugar da dor. Mas eu quero te desafiar: sair do teu lugar agora, nesse momento, colocar as mãos nesse altar e falar assim: eu estou saindo do sepulcro hoje. Eu estou saindo do lugar da dor hoje. Eu estou saindo do lugar da depressão hoje. Eu estou saindo do lugar da decepção hoje. Eu estou saindo hoje desse lugar da solidão. Sai do seu lugar, coloca as mãos nesse altar. Enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar, coloca as mãos nesse altar. Coloca as mãos nesse altar. Já vem orando, já vem pro altar orando, já vem orando, já vem orando, já vem dizendo: é isso que eu estou abandonando, eu estou arrancando as faixas, eu estou tirando as pedras, eu estou saindo do sepulcro, eu estou
saindo do sepultamento. Eu estou saindo do sepultamento. Já vem apresentando diante de Jesus. Os cegos veem. Já vem declarando, já vem declarando. Em seu Acaba na minha vida hoje, acaba na minha casa hoje, acaba na minha família hoje. os mortos vivem. O velório acaba hoje. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome os coxos andam. Nós cremos, e em seu nome Fale isso bem forte, diga. os cegos veem. Em seu nome, E em seu nome os mortos vivem. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Larabas, hoje você sai da dor, sai do lugar da dor, sai do lugar da dor, sai do lugar da paralisia, sai do lugar da angústia, sai do lugar da solidão hoje, sai desse lugar hoje. O Senhor te arranca desse lugar, o Senhor te libera para um lugar, o Senhor te libera para um lugar de liberdade, o Senhor te libera para um lugar de certeza, o Senhor te libera para um lugar de convicção, o Senhor te libera para um lugar onde você vai caminhar com as próprias pernas. Hoje toda faixa, tudo aquilo que te amarrava, tudo aquilo que te prendia, hoje é arrancado, hoje começa a cair por terra todo cadeado espiritual, toda algema espiritual, todo travamento, tudo que vem para prender, toda pedra que estava no caminho para você não acessar. Nós declaramos: seja removido agora, seja removido agora, seja removido agora, seja removido agora. Alabassuri bicanda, alabalabassuri bicanda, alabas. Nós declaramos, Pai, abre as portas hoje, abre as portas do mundo espiritual, abre as portas do mundo espiritual. Pessoas que estavam travadas, o sonho estava travado, o projeto estava travado, a vida emocional estava amarrada. Mas nós declaramos, Pai, há uma só palavra dos céus que diz: saia para fora. Nós ordenamos agora: saia, saia do lugar da solidão, saia do lugar do silêncio, saia do cativeiro, saia da paralisia, acessa o tempo de liberdade que os céus têm para a sua vida. Tem pessoas sendo libertas aqui hoje, tem pessoas sendo libertas aqui nessa casa hoje, tem pessoas sendo liberadas. Cadeias espirituais estão sendo abertas hoje. Eu ouço o barulho de algemas sendo quebradas. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Levanta
que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, sou teu milagre. Usa-me para te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Abraão. Imagina Lázaro saindo de da tumba. Imagina as pessoas olhando, não entendendo nada. É você essa semana andando da rua e as pessoas, mas não era para ter morrido, mas não era para ter acabado, mas não era o ponto final. É os parentes falando, é os vizinhos falando, meu Deus, não era para ter acabado ali, mas não era para ter encerrado a história ali, mas não tinha falido, não tinha acabado. Ah, meu irmão, é Lázaro chegando em casa, e as pessoas dizendo, você vai ter que explicar o que aconteceu. Lázaro, eu não sei, eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu tinha morrido, agora eu estou vivo. Eu tinha entregado os pontos, mas agora eu estou de pé. Acharam que eu tinha morrido, mas eu não morri, eu estou vivo, eu voltei. Você pode dizer para quem está do lado, falaram que tinha acabado a minha história, falaram que tinha acabado até a tua. Mas olha você saindo do cativeiro, olha você caminhando, olha você andando, olha você voltando para casa, olha você levantando a cabeça, olha você de pé novamente. Usa-me, eu quero te servir. Se você puder, colocar a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu queria fazer essa última oração nessa noite, com essa presença tão maravilhosa de Jesus aqui conosco. Talvez você ouviu essa mensagem, talvez ela veio de encontro ao teu coração, e junto com essa mensagem vem uma direção do Senhor para a tua vida. É a direção dos céus para o teu coração, dizendo, será que não é o tempo de você recomeçar? Será que não é o tempo de você voltar à vida? Será que não é o tempo de você sair desse cativeiro? E essa decisão acontece quando? Quando nós dizemos, Jesus, eu quero entregar a minha vida por completo ao Senhor Jesus. Eu quero entregar minha história ao Senhor. Eu quero entregar o propósito da minha vida, da minha casa, do meu casamento. Eu quero entregar o meu futuro ao Senhor, papai. Eu quero entregar minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Esse culto está terminando em 2 minutos, mas essa última oração, não posso perder essa chance. Porque talvez alguém que está aqui hoje, que nunca teve a chance de fazer essa oração, dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu vou orar por você que nunca entregou sua vida para Jesus, e também eu vou orar por você que já até entregou sua vida a Jesus um dia, mas as circunstâncias te fizeram chegar até o sepulcro. As circunstâncias fizeram morrer algo dentro de você, e por alguma razão o teu coração esfriou, o teu coração parou de pulsar, o teu coração parou de bater.
Mas hoje Jesus tem a oportunidade para você também, que precisa mais do que começar. Você talvez precisa recomeçar. E essa oração é para esses dois públicos aqui, nesses 2 minutos, nesse 1 minuto e meio final desse culto. Para você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer recomeçar a sua vida com Ele. Eu vou contar até 3. É aí onde você está com seus olhos fechados. No 3 você vai levantar a sua mão bem alto, dizendo: eu estou entregando minha vida a Jesus, ou eu estou recomeçando minha vida. Você vai levantar a sua mão como um sinal espiritual de alguém que decidiu sair do lugar da dor e acessar o lugar da vida. A partir dessa decisão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. 2, nesse momento está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Por isso que vem dúvida no teu coração, dizendo: eu não sei se é a hora, não sei se é o momento. Mas o Espírito Santo está aí te convencendo, te fortalecendo, dizendo: é hora, é hoje o dia. 3, levanta a sua mão bem alto. Deixa eu te ver, você quer entregar a sua vida a Jesus ou recomeçar. 1, 2, 3. Nesse momento, você levantou a sua mão, fez essa oração com o pastor e decidiu abrir o seu coração para Jesus. Nós queremos primeiro te dizer: essa é a decisão mais importante da sua vida. E se talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de acontecer, deixa a gente te explicar de forma simples. Decidir por Jesus é responder ao convite de Deus para uma nova vida. É reconhecer que precisamos dele, confiar na obra de Jesus na cruz e começar uma caminhada com ele. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que essa decisão não é apenas um momento emocionante, é o início de um novo relacionamento com Deus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Em outras palavras, o seu passado não define o seu futuro quando Jesus entra na sua história. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Ninguém começa uma caminhada sabendo tudo. Fé é o começo da jornada, não linha de chegada. E toda decisão precisa de um próximo passo. Por isso queremos caminhar com você. Se você tomou essa decisão hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está nos comentários. Nós preparamos esse caminho para te acolher, te orientar e te ajudar nos seus primeiros passos com Jesus. Ao preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Queremos orar por você, te conhecer e te ajudar a dar continuidade nessa decisão. Porque fé não foi feita para ser vivida sozinho. Se hoje você disse sim para Jesus, nós celebramos essa decisão com você. O céu celebra e nós também. E se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Permita que essa decisão se torne uma caminhada. Obrigado por ter acompanhado o culto até aqui. Foi uma alegria ter você conosco. Se esse conteúdo edificou você, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. E acompanhe também as nossas redes sociais para continuar conectado com tudo que Deus está fazendo por aqui. Deus abençoe você e esperamos caminhar com você a partir de hoje.